Um esquema que não perdoa indefesos, menores de idade que, segundo a Polícia Federal, são usados como uma espécie de passaporte de entrada nos Estados Unidos. Resumidamente, é uma tentativa de criar uma unidade familiar em que exista um menor de idade para facilitar a entrada ilegal no território americano. O crime é chamado de caicai. De acordo com as investigações, pessoas adultas, ao entrar ilegalmente nos Estados Unidos, acompanhadas de pelo menos um adolescente ou até mesmo uma criança, mesmo sem ser, se apresentam como pais do menor. A Polícia Federal afirma que a tentativa é a de ganhar prazo para escapar. Elas se apresentam às autoridades americanas e dali solicitam um asilo, refúgio e são intimadas a comparecer posteriormente perante as autoridades americanas. Nesse tempo, eles já estão no território americano, que é a intenção real, e dali não se apresentam mais às autoridades e passam a viver de forma clandestina e ilegal lá no país. A política americana, durante algum tempo, evitava a detenção desses menores e permitia que os pais tomassem conta dessas crianças enquanto o processo de análise da situação deles fosse concluído. Então, eles evitavam esse encarceramento. É como se fosse um drible nas autoridades norte-americanas. Mas não é uma jogada limpa. Nela, documentos são falsificados. A gente já ouviu dizer que já existiu casos de crianças que foram emprestadas, vamos dizer assim, para a prática do crime, né? E casos até de maiores de idade que foram transformados em crianças mediante falsificação de documento para que pudesse facilitar essa entrada de outras pessoas lá nos Estados Unidos. É o que queriam brasileiros que estavam nesse voo. No dia 26 de janeiro deste ano, o avião vindo dos Estados Unidos pousou no aeroporto de Confins. Trouxe 211 deportados. Destes, 90 eram menores de idade, incluindo crianças de até 10 anos. De acordo com o Juizado da Infância e da Juventude, as crianças e adolescentes que desembarcaram estavam acompanhadas por pelo menos um responsável com vínculo biológico. Ou seja, alguns adultos eram falsos pais. Tanto que, segundo o juizado, foram encontrados documentos irregulares, como declaração de união estável, certidão de casamento e declarações de paternidade. Os falsos pais vão responder em liberdade. Ele e os criminosos que operam o esquema estão na mira da justiça. Que, a princípio, são dois crimes que podem restar caracterizados. Um é o artigo 239 do EP, que é promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, sem observação de formalidades legais ou para obter lucro. Isso implica uma pena de 4 a 6 anos, e essa conduta ela ainda é qualificada na medida em que há fraude, que é o que se apresenta. A segunda conduta típica é que está prevista no Código Penal, no artigo 242. Esse artigo ele estabelece o seguinte, que o registro de uma criança como filho, alguém que se apresenta para registrar o filho de outrem como sendo seu, caracteriza também uma conduta típica, pena de 2 a 6 anos. Então, a questão da falsidade ideológica, em tese, eu entendo que seria um exaurimento do crime, mas também é possível entender dessa forma. Os casos ainda estão sendo aprofundados pela Polícia Federal e pela Justiça. Fica uma pergunta: diante de tantas dificuldades, por que o brasileiro ainda se arrisca na fronteira? Essa pesquisadora afirma que, mesmo diante de notícias desfavoráveis, o exemplo de um amigo ou parente que teve sucesso é o incentivo. Então, se você tem esses 90 deportados, você tem aqueles que entraram também. E uma coisa interessante, por mais que a mídia divulgue essa deportação e as condições, as pessoas chegam falando, né, com sede, com fome, dos maus tratos que receberam, mas aquela foto que ele recebe, aquela mensagem que ele recebe pelo WhatsApp, pelo Face, daquele que foi e que está trabalhando e que comprou um iPhone novo, isso é mais forte e é mais visível do que todas essas reportagens mostrando todas essas condições precárias de morte até na fronteira. Tem campanhas do próprio consulado americano,
né, de instituições brasileiras, para dizer, né, de como que é arriscado, como que é perigoso, mas isso é muito mais forte, é muito mais visível. O vizinho que manda para mim, dizendo, ó, todos os meus 3 filhos estão com iPhone. Quando que eu ia ter isso no Brasil? É o sonho de viver o estilo de vida norte-americano, visível inclusive em números, como aponta o levantamento mais recente do Ministério das Relações Exteriores, que mostra mais de 4.200.000 brasileiros vivem no exterior. A maior parte está nos Estados Unidos, 42% desse total.